Boa noite, amados e amadas do Senhor. Paz seja convosco, amém? Eu sou o pastor Everton, da IPDC, Igreja Projeto Deus Conosco, amém? Estou aqui nessa noite para trazer uma palavra de Deus para a tua vida, para a sua família, amém? Para que Deus realmente possa falar ao seu coração, ir de encontro à sua necessidade e que você entenda o propósito de Deus na sua vida, amém? Antes disso, vamos fazer uma oração, vamos clamar ao Senhor Jesus, amém? Através da palavra dele, que vai vir no profundo em nossas vidas, amém? Oremos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amado Deus, poderoso e eterno Pai, estamos reunidos aqui, Senhor, na tua presença esta noite, tanto eu como aqueles que me ouvem e me veem, meu Pai, Senhor, através deste canal. Pai, que a tua mão poderosa venha sobre nossas vidas, sobre os nossos corações, que o Senhor possa trazer, meu Pai, a revelação da tua palavra para cada um que estiver ao alcance dela. Fale no profundo em cada coração, em cada vida, fortalecendo, meu Pai, não só a tua igreja, não só os seus filhos e filhas, meu Pai, mas, Senhor, libertando e transformando corações oprimidos, cativos, tristes, magoados, amargurados, presos, meu Pai, pelo inimigo, muitas das vezes, invadidos, meu Pai, de angústia e tristeza. Tu és a alegria, Tu és aquele, meu Pai, que nos traz a verdadeira paz. Eu peço que a Tua palavra, Senhor, possa nesta noite entrar no profundo dentro de cada coração, em nome de Jesus, e falar com cada pessoa. Amém e amém. Amém, amados? A palavra que o Senhor nos traz nesta noite, neste dia, para a nossa meditação, está lá em Isaías capítulo 25. E eu vou ler, são 12 versículos, amém? E eu vou ler esses 12 versículos para você nesta noite. E nós vamos meditar naquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Diz assim, olha: Senhor, Tu és o meu Deus. Eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Fizeste da cidade um monte de entulho, da cidade fortificada uma ruína, da cidade dos estrangeiros uma cidade inexistente, que jamais será reconstruída. Por isso, um povo forte te honrará. A cidade das nações cruéis te temerá. Tem sido refúgio para os pobres, refúgio para os necessitados em sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra um muro e como o calor do deserto. Tu silencias o bramido dos estrangeiros, assim como diminui o calor com a sombra de uma nuvem. Assim, a canção dos temíveis é emudecida. Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, e a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem me disse. Naquele dia dirão: Este é o nosso Deus, nós confiamos nele, e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele. Exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. Pois a mão do Senhor repousará sobre este monte, mas Moabe será pisoteada em seu próprio lugar, como a palha é pisoteada na esterqueira. Ali Moabe estenderá as mãos, como faz o nadador para nadar, mas o Senhor abaterá o seu orgulho, apesar da habilidade das suas mãos. Abaterá as torres altas, os seus altos muros, e os derrubará. Ele os lançará ao pó da terra. Amado, essa palavra é de Deus para a sua vida. Amém?
Deus aqui nos fala de Moabe e nos fala muito daquilo que Ele tem para a nossa vida, do que Ele tem planejado para os seus servos, de como Ele é um amparo para os pobres, né? Ou para os necessitados, um refúgio, uma fortaleza, nos dias de dificuldade, sabe, queridos? Nos dias de perseguição, nos dias de luta. Nós sabemos que hoje nós vivemos em dias turbulentos, dias em que a gente vê a corrupção crescendo, a violência crescendo, as pessoas corruptas, que quanto mais tem, mais quer, né? As pessoas honestas, muitas das vezes que trabalham bastante, né? Em suas dificuldades para conseguir ali o pão de cada dia, né? Tendo que dar o seu jeito, tendo que fazer as coisas. Meu amado, em outras palavras, né? Está difícil viver e muitas das vezes nós acabamos sobrevivendo. Mas nessa sobrevivência nós não estamos sozinhos. Estamos com aquele que venceu por nós, como diz o texto, daquele que nos entregou a vitória, né? Por isso nós temos que louvar ao Senhor, temos que exaltá-lo e louvá-lo, né? Porque com grande perfeição Ele tem feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Deus tem coisas planejadas para a tua vida. Deus tem coisas planejadas para a minha vida. Deus já tem tudo preparado. Só que muitas das vezes o meu livre-arbítrio, o meu poder de escolha vai acabar interferindo, às vezes, nos planejamentos de Deus. Não que Ele não saiba, não que Ele não entenda, mas Ele me dá o livre-arbítrio, né? Muitas das vezes atrasamos um pouco a bênção de Deus. Muitas das vezes, meu querido, nós com nossas atitudes, com nossos atos, sabe, querido, agradamos ao nosso Pai e aprove a Deus nos abençoar. Tudo depende da sua atitude, das suas escolhas, queridos. E o Senhor quer te abençoar nesta noite, Ele quer salvar a tua vida, quer salvar a tua família. E que escolha eu devo fazer? Ele vai falar aqui do monte em que Ele prepara tudo. Existe o Monte Sião e aqui Ele fala também de Moabe. Israel tinha grande inimizade contra Moabe. Os moabitas são descendentes do filho de Ló, né? Ló, quando ocorreu aquele incesto das filhas de Ló com Ló, do filho de Ló descenderam os moabitas, que geraram grande inimizade com o povo de Israel, com os israelitas, embora fossem nações vizinhas, né? Os moabitas eram ricos, né? Eram prósperos, ali tinham suas habilidades, só que pairava nessa cidade, a arrogância, a prepotência, a soberba, né? E aí o Senhor está dizendo, né, de como Ele vai abater, de como Ele vai fazer, né? Muitas das vezes aqueles que têm te perseguido sem causa, têm sido soberbos, têm lançado palavras de derrota, palavras de humilhação contra a tua vida, sem motivo algum, desmerecendo o seu trabalho, o seu esforço. Muitas das vezes o pouco que você tem é o que Deus te deu e é com esse pouco que você vai crescer, mas muitas das vezes as pessoas desmerecem, tem pessoas que às vezes jogam na cara. Acontece, querido. Sobrevivemos em um mundo, mas graças a Deus que nós sobrevivemos nele, porque não pertencemos a Ele, nós pertencemos ao Senhor. Quando nós habitamos no Monte Sião, a palavra de Deus diz que no Monte Sião haverá livramento. O Monte Sião, o Senhor diz lá no livro de João capítulo 10, que Ele é a porta e que Ele é o pastor. E quando nós entramos pela porta e abrimos a porta, do outro lado nós encontramos a pastagem. E nós temos a obrigação de nos alimentar, de estarmos bem, de crescermos na graça e no conhecimento de Deus, de nos aproximarmos de Deus. Então, meu querido, nisso que é tempo de louvar e de buscar o Senhor, sabendo que Ele é uma sombra contra o calor, sabendo que Ele é um refúgio, entendamos que o Senhor tem preparado para nós um banquete. Aqui diz que Ele preparará um banquete, né, com uma carne suculenta, com um vinho envelhecido, né? E Salmo 23 diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Vai dizer dentro do Salmo que Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Mas que inimigos são esses, pastor? Queridos, temos inimigos espirituais e temos inimigos também físicos, né? E muitas das vezes no mundo espiritual, né, as pessoas que dão brechas, né, são usadas pelos espíritos malignos às vezes para atormentar a tua vida, para tirar o teu foco, para tirar a tua direção. Mas o Senhor é contigo, diz que a mão do Senhor repousará sobre você. A mão do Senhor repousará sobre o monte. A mão do Senhor é contigo. Os
que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você veja o que aconteceu, né? O incesto das filhas de Ló com Ló ocasionou em várias consequências. Uma nação foi gerada, uma nação vizinha a Israel, e havia inimizade entre elas. Tudo por causa de uma escolha errada. Podia se aguardar mais um pouco, esperar o momento de Deus, a hora de Deus. Mas não. Foram lá, embebedaram o pai e gerou um filho para ter descendências do pai. Mas havia outros povos, não havia somente Sodoma e Gomorra naquela ocasião. Ok? Então, que nós não venhamos querer agir com a força do nosso próprio braço, com a nossa própria arrogância, muitas das vezes, porque foi isso que derrubou e vai derrubar os moabitas. Sabe, querido? E muitas das vezes não é no seu braço, não é na sua força, mas é na força e no braço do Senhor, o Deus da tua vida. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Porque muitas das vezes vemos servos de Deus e servas desanimados, cabisbaixo, sem força de seguir, sem força de ir adiante, porque tem feito escolhas erradas. Porque ao invés de estar no Monte Sião que há livramento, está partindo para o lado de Moabe. Moabe era regido pela sua arrogância, pela sua prepotência, fazia tudo da sua maneira e da sua forma. Sabe, querido? Mas não, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando o Filho do Homem nos liberta, verdadeiramente nós somos livres, temos uma capacidade de raciocínio, temos uma capacidade espiritual diferenciada, não porque somos diferentes de alguém, mas entendemos perfeitamente o ciclo da vida e entendemos perfeitamente que nós somos diante de Deus e como podemos ser usados por eles para alcançar outras pessoas e o que nos está reservado, o que está preparado para nós. Deus tem algo planejado para a tua vida e quer salvar você e quer te dar força para vencer. Seja um vencedor. Viva o planejamento de Deus e não o seu, porque os planos de Deus são mais altos do que os seus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E que o Senhor esteja contigo, esteja comigo. Que a mão do Senhor te acompanhe sempre. Porque Deus é comigo, Deus é contigo e Deus é conosco. Pai seja convosco. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.